Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos ao Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 18, o capítulo 18 do livro de Salmos. Mas antes da gente entrar literalmente aqui no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, porque assim o YouTube vai entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Deixa eu aproveitar aqui também e profetizar sobre a sua vida, nesse início de semana, uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade para você e para toda a sua família em nome de Jesus. Vamos entrar a semana com o pé direito em nome de Jesus. Vamos lá, Salmos 18. Até aqui nós estávamos só estudando salmos pequenininhos, né? Tinha uns que tinham 5 versículos, 6, 7, 8, bem curtinho. Aqui o negócio já vai começar a ficar um pouco mais estreito, 50 versículos. Vamos lá, vamos ler 50 versículos. Tem alguns salmos que passam disso. Então, por conta do nosso tempo, para não estourar, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer aqui um acordo com vocês. Até 50 versículos a gente lê na íntegra aqui no Evolução Diária. Passando de 50 versículos, eu vou falar, o salmo de amanhã, amanhã também é curtinho, mas quando tiver um salmo muito grande, que vai passar de 50 versículos, aí eu vou falar contigo, você vai fazer a leitura na íntegra antes, você vai acordar uns 10 minutinhos mais cedo, vai fazer a leitura, e eu já vou vir aqui, tá, do resumo interpretativo e depois a aplicação prática. Então, para ficar tudo certo, até 50 versículos nós vamos ler juntos aqui no Evolução Diária. Passando disso, por conta do nosso tempo, para não estourar tanto assim o nosso tempo, aí você vai ler e a gente já vai entrar no estudo direto, combinado? Vamos lá então. Mais um salmo de Davi, o texto diz assim: de Davi é o regente do coro, palavras da canção de Davi, servo de Deus. Cantou a Deus, o Senhor, no dia em que o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo, uma declaração de amor. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo, com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz e ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou e as bases dos montes balançaram e tremeram porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas do fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu na escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasa e chuvas de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, com o clarão dos seus relâmpagos os fez fugir. Quando tu, ó Senhor, repreendeste os teus inimigos, furioso trovejaste contra ele, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam e daqueles que eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto, ele me abençoa porque eu sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido os seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e não tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque eu sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com quem são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me ilumina. Tu, meu Deus, acaba com a minha escuridão.
Tu me dá força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá força e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tem deixado que o meu inimigo me pegue. Eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e pego eles de surpresa. Não paro até acabar com todos eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados diante dos meus pés. Tu me dá força para a batalha e faz com que eu os derrote, os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo a todos aqueles que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. E o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem as lamas das ruas. Tu me livras das revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando eu dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é minha rocha. Anuncie a grandeza que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, Senhor Deus, faze com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre os pagãos e a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grande vitória ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Glória a Deus, 50 versículos aqui, acabamos de fazer a leitura. Agora vamos fazer o resumo aqui interpretativo, a interpretação do texto para facilitar a sua vida. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 50 versículos aqui e vou resumir de forma clara e objetiva para você entender melhor a Escritura Sagrada, tá bom? Então vamos lá. Então no início do Salmo aqui, Davi, ele declara o seu amor e confiança em Deus. É importante a gente entender a estrutura do texto, tá? Então Davi está fazendo uma declaração aqui de amor. Ele começa declarando o seu amor e dizendo que ele confia em Deus sobre todas as coisas. Então ele descreve Deus como seu refúgio, como sua fortaleza e também como seu libertador, aquele que tem livrado ele da mão de todos os seus inimigos. Davi lembra de todos os momentos de perigo, de angústia em sua vida. Inclusive ele vai lembrar lá atrás, quando ele foi perseguido por Saul, né? E quando ele clamou a Deus e Deus enviou socorro para ele. Então, Deus ele desceu do céu para ajudar Davi, segundo as palavras de Davi, mostrando toda a sua grandeza e o seu poder. Então, esse salmo vai descrever aqui imagens poderosas da intervenção de Deus, como terremotos, fumaças, fogo, representando todo o poder de Deus. Então, Davi fala sobre como Deus o capacitou para superar os seus inimigos, fazendo ele se tornar um homem vitorioso nas batalhas. Ele também enfatiza a justiça de Deus, que recompensa a retidão dos justos e a felicidade daqueles que são fiéis. Então, o Salmo termina com palavras de louvor e agradecimento a Deus, de Davi a Deus por todo o auxílio constante e presente, como se Deus fosse a rocha, né? Na verdade, ele é a nossa rocha, onde nós devemos estar firmados. Então, Davi diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, é a rocha que eu confio. Então, no geral, o Salmo 18 expressa a confiança de Davi na proteção divina, agradecendo a Deus por sua intervenção e força nos momentos de maiores dificuldades de perseguição. E no final, é um hino de louvor. Ali ele entoa, né, um cântico de louvor, a fidelidade e o poder de Deus para com ele, o rei Davi. Então, os 50 versículos aqui que eu li para você, eles são interpretados, ele pode ser resumido dessa maneira, tá? Agora vamos aqui, as lições de aplicação prática. Eu costumo dizer que a Bíblia, o grande sentido, a grande sacada da palavra de Deus é a gente ler, entender e aplicar. O que vai mudar a nossa vida não é só ler e entender. O que vai mudar a nossa vida é ler, entender e aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, a primeira grande lição que Davi nos ensina nesse salmo aqui está literalmente na confiança. Então, o salmo começa com Davi declarando Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, como seu libertador, né? Deus tem livrado ele da mão dos inimigos. Então a grande lição aqui prática é confiar em Deus nos momentos de maior dificuldade. Então Davi está dizendo assim, eu confiei em Deus nos momentos mais difíceis, quando tudo parecia perdido, eu confiei no Senhor e
eu alcancei a vitória. Então, quando a gente enfrenta desafio, a gente tem que recorrer a Deus como nosso refúgio, como a nossa fonte de força e energia. Isso vai nos ajudar a encontrar paz e segurança em meio às adversidades do nosso dia a dia. Então, a lição número 1 é: confie em Deus, aprenda a confiar em Deus. A lição 2, que nós podemos extrair do Salmo 18, aqui escrito por Davi, está na gratidão. Nós podemos enxergar que Davi ele foi extremamente grato a Deus, né? Então esse salmo, ou melhor dizendo, ao longo do salmo, Davi expressa uma profunda gratidão a Deus por toda a ajuda e intervenção que Deus fazia na vida dele. E a gente pode aplicar essa lição em nossa vida, tá? Quando a gente pratica a gratidão no dia a dia. Ou seja, nós precisamos reconhecer as bênçãos que recebemos de Deus, agradecer a Deus pelos mínimos detalhes, as mínimas coisas, e também as pessoas ao nosso redor que nos fortalece, né, no nosso dia a dia. Isso vai gerar um fortalecimento e uma conexão tanto espiritual quanto emocional. Então aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato nos mínimos detalhes. Agradeça a Deus por cada livramento, por cada bênção. Agradeça a Deus pela comida que você tem à mesa, pela família, pela saúde. Busque ser grato a Deus, e é o que Davi está nos ensinando. E a gratidão é um princípio, uma lei universal, um princípio de honra, ok? A terceira lição que Davi nos ensina, é que nós devemos andar em retidão. É isso mesmo. Então o Salmo 18 vai dizer aqui, que Davi enfatiza a justiça de Deus e diz que Deus recompensa quem anda reto. Quem anda reto, o justo, ele é recompensado por Deus. Então a gente pode aplicar essa lição vivendo uma vida justa e íntegra diante do Senhor. Buscar fazer o que é certo, agir com honestidade e bondade e manter os nossos compromissos são as maneiras de nos alinhar com os princípios de Deus para as nossas próprias vidas. Então, recapitulando, lição número 1, Davi nos ensina a confiar no Senhor. Lição 2, ser grato nos mínimos detalhes, ser grato a Deus, grato às pessoas que nos ajudam também. E 3, buscar andar em retidão, né? Buscar andar de forma limpa, justa, porque quem anda em retidão recebe a recompensa pelo fato de que está andando reto perante os olhos do Senhor. E para concluir tudo aqui, em resumo, o Salmo 18 nos ensina a confiar em Deus como nosso refúgio, praticar a gratidão e a buscar uma vida justa e reta diante de Deus. Essas lições podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a melhorar os nossos relacionamentos e viver uma vida muito mais significativa e muito mais equilibrada também. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo da Bíblia concluído com sucesso. O capítulo de hoje foi bem grandão, 50 versículos, mas nós passamos por esse capítulo. Amanhã tem mais, em nome de Jesus, nós vamos para o capítulo número 19. Estamos aqui a todo vapor estudando o livro de Salmos. Agora eu quero te pedir, vamos juntos agitar as redes sociais. Primeiro, curte, comenta e compartilha. Segundo, tira um print bem bonito da tela, posta nas suas redes sociais, me marca para eu repostar tudo. Escreve a lição de hoje, aquilo que você aprendeu, as 3 lições, faz seu resuminho. Tá bom? Pra gente agitar as redes sociais. O intuito disso é que muitas pessoas, que nós possamos atrair o olhar de muitas pessoas aqui pro Evolução Diária, né? Um conteúdo tão enriquecedor, estudando a Palavra de Deus. Eu sei que muita gente lê e não compreende a Palavra de Deus, e da maneira que eu faço aqui para facilitar a sua vida e também a vida dessas pessoas que vão chegar aqui, é muito importante para o crescimento espiritual, não só espiritual, mas também emocional e físico. Amém? Te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária, 7h40. Que Deus te abençoe e te desejo muita saúde, paz e prosperidade.